Olá amigos, como estamos? Eu sou o Daias Drake e você está no Coisas Impossíveis. Seja muito bem-vindo! Bom, gente, no vídeo de hoje eu tinha programado fazer um vídeo totalmente diferente do que eu vou fazer hoje, mas eu acabei decidindo mudar um pouco o roteiro aqui, porque eu tive uma conversa com os meus colegas no meu trabalho hoje, e aí eu lembrei de coisas da minha infância, a gente teve uma conversa lá que me fez querer falar sobre isso aqui com vocês no canal. Então eu vim aqui meio sem me arrumar, sem maquiagem, sem nada, sem roteiro, sem programar nada pra falar, ter uma conversa assim direta com vocês, uma conversa real mesmo. Vou tentar fazer esse vídeo assim meio no mínimo, com o mínimo de edição possível, pra ser uma coisa mais íntima, uma coisa mais real, uma troca realmente. Eu vou falar um pouquinho sobre o bullying que eu sofri na infância, no período de escola e como era a minha vida naquela época. Eu decidi falar sobre isso porque eu tava com meus colegas de trabalho conversando hoje, e aí surgiu o assunto de... Eu não lembro exatamente como foi que surgiu, mas aí eu comecei a falar de como que eu era na escola, como eu sofria bullying pelos alunos e como que era uma coisa pesada. E aí eu decidi vir falar porque eu acho que muita gente deve ter passado por isso. Tem gente que vai se identificar com a minha história, com as coisas que aconteceram comigo. E eu quero mostrar também que a gente não tá sozinho, que é uma coisa que eu falo o tempo todo aqui nesse canal. Que a gente não tá sozinho. Então, eu sei que às vezes é difícil, é complicado, mas a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar e vamos crescer e todo mundo vamos dar a mão. Tipo... Eu tô meio, assim, meio sem chão, porque eu realmente não sou acostumado a falar sobre mim. Apesar de eu ter um canal que fala sobre a minha vida e fala sobre as minhas coisas, eu não tenho muito esse hábito, então eu não tenho costume de falar sobre mim, falar sobre a minha vida. Então isso é um pouco complicado, que eu tô trabalhando melhor agora com o canal. Mas mesmo assim ainda é meio estranho pra mim. Mas então... como que era a minha vida na escola? Eu sempre fui muito sozinho na escola, na verdade, nunca tive muitos amigos. E os poucos amigos que eu tinha, na verdade, era tipo o grupinho de amigos que aí eles viam que eu tava sozinho e aí eu ia, conversava um pouco com eles e eles meio que me deixavam. Então, tipo, meio que eu não fazia parte do grupo, eles meio que deixavam eu participar, mas eu não fazia parte do grupo. Então eu era sempre muito solitário na escola. Eu era aquele menino que sempre quando a professora falava que era trabalho de grupo, eu meio que se escondia na cadeira e pensava, ai que droga, vou ter que fazer um grupo e vou ter que esperar alguém me chamar. E aí eu pensava, não, eu quero fazer sozinho. E aí sempre tinha uma professora que falava, Dai, você tem que escolher alguém para participar de um grupo, vai procurar um grupo. E eu não sabia, eu simplesmente travava. Porque eu sofria bullying da escola inteira. Eu lembro que teve momentos na escola... Eu estudava numa escola que era tipo... Tinha um pátio assim grande e era uma escola de 3 andares. E eu lembro que quando eu ia pro refeitório, tipo... A escola inteira tava no pátio e as pessoas nos 3 andares... E elas gritavam em coral, Diego, viado. Quem não sabe, meu nome é Diego, Dai é um alter ego, apelido desde a infância. E aí as pessoas começam a me chamar de Dai e virou Dai. Mas meu nome é Diego. E na escola fazia meio que esse coral, e era sempre, acontecia sempre. Era tipo um coral com a escola inteira gritando Diego, viado. Isso era muito tenso pra mim. E eu era sozinho na escola. Uma outra coisa sobre mim é que eu não tenho o costume de chorar. Eu não sei chorar. Eu chorei muito por todos esses momentos na minha vida. Toda a infância, adolescência, eu chorava todos os dias. Eu acho que eu meio que chorei demais e as lágrimas secaram. Então eu meio que não consegui mais chorar depois de um certo tempo da minha vida, depois de adolescência.
eu comecei a não conseguir mais chorar. Então, às vezes, vem aquela dor, aquela aflição, tipo, vem o sentimento de choro, mas não sai lágrimas, não sai nada. Eu acho que isso até meio que dá uma pesada. Eu sinto que quando a gente chora, a gente alivia, a gente põe pra fora. E hoje eu acho que eu tô num dia mais sensível, porque eu tô já querendo chorar. Mas eu não quero que esse vídeo seja um vídeo triste. Umas coisas que aconteceram também que era bem pesada é que na época de escola, isso, gente, adolescência, tipo, sei lá, 16, 17 anos, 15, até mais novo, que eu lembro, assim, de todos os momentos da escola eu sofri alguma coisa. E meio que nessa época de escola eu estudava de manhã e aí à tarde minha prima, eu sempre fui muito grudado com a minha prima. E aí a minha tia não gostava que ela fosse pra escola sozinha. E aí eu acabava levando e buscando ela na escola. Então eu ia pra escola de manhã, depois que eu saía da escola eu ia pra casa dela, buscava ela, levava ela pra escola e no fim do dia eu ia lá buscar ela também na escola. E às vezes eu encontrava no caminho da escola os moleques que faziam bullying comigo na escola. E aí eles meio que faziam umas rodinhas em volta de mim pra me bater. E eu acho que a minha prima nem sabia. Tipo, pra ela eu tentava fingir que eles eram meus amigos. Eu lembro que quando eram umas ruas assim, umas ruas estreitas e elas faziam umas curvas assim. Então quando a gente fazia a curva, de longe a gente via os moleques chegando. Ela já falava, olha os seus amigos vindo. E eu pensava comigo, eu vou apanhar de novo. E eu acho que na cabeça dela eles estavam brincando comigo, porque ela era mais nova que eu, ou ela também não queria demonstrar que percebia. E aí eles vinham e me encurralavam na parede, no poste. E eles me batiam e depois iam embora. E aí eu acompanhava minha prima até a escola, como se fosse um dia comum, porque era um dia comum que acontecia quase todos os dias. Às vezes até na escola mesmo, eles formavam essas rodinhas e ficavam me batendo, me dando tapa, me dando um soco. Eles quebravam meus materiais. Eu lembro que... Ai, que droga, eu não queria chorar. Eu lembro que... eu sempre usei fichário na escola. Eu usava mais prático, eu achava mais prático e... porque tirar folha e tal, enfim. Eu sempre usava fichário. E... eles sempre que eu ia sair pro recreio, na hora do intervalo, eu saía do intervalo, quando eu voltava, eu sempre pegava meus fichários quebrados. Aconteceu acho que umas 3 vezes. Eu nunca fui de família rica. Então, meio que todo ano eu tinha que trocar de fichário, mas eu não contava pros meus pais o que acontecia. Eu só falava que eu precisava de material novo e eles iam e compravam. Na última vez eu lembro que eu cheguei no intervalo e peguei meu fichário e ele tava com marcas de pé. Quando eu abri ele tava todo quebrado. E eu falei, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui na diretoria e falei, ó, toda vez que acontece isso, já é o 3º que eu perco e que eles quebram quando eu vou pro intervalo. E ela olhou pra minha cara e falou, o que você quer que eu faça? Eu não posso fazer nada. E eu me sentia sozinho. Eu lembro também que tinha um professor que eu tinha muito nojo dele. Professor Alarcon. Eu lembro que um dia ele entrou na sala e tava todo mundo gritando esse coral. Diego, viado, viadinho. E aí ele entrou na sala, foi a primeira vez que ele entrou. Era o primeiro dia de aula, não sei, eu não conhecia ele. E aí ele falou, gente, para de falar assim com o garoto.
Aí no fundo eu pensei, ele vai me defender. E aí ele falou, não pode chamar ele de viado, tem que chamar ele de Bambi. Que era o filme O Viado que chamava Bambi. E aí a partir desse dia, todos os dias eles me chamavam de Bambi. Eu lembro que todo dia eu chegava em casa e eu chorava. Eu chorava muito, muito, muito. E essas coisas são muito pesadas. São coisas que a gente carrega pra vida inteira. Vocês podem pensar que, tipo, é frescura, todo mundo sofre na adolescência, na escola. Mas eu não sei. Tem coisas que marcam muito a gente. E eu meio que com o tempo eu fui me tornando... Eu sempre fui muito sozinho na escola por isso, por não ter amigos e por evitar esses bullying e tal, essas agressões. E aí eu lembro que tinha momentos que batia o sinal do recreio e eu queria ficar na sala e a professora não deixava, porque eles começaram a trancar a porta da sala e eles mandaram sair. E eu lembro que eu sofria muita coisa ruim. Eu lembro que uma vez eles colocaram uma banana de propósito pra eu sentar e aí eles ficaram o tempo todo me zoando, que eu fiquei com a bunda suja de banana. E aí eles ficavam gritando, Diego Viadinho gosta de sentar na banana. E aí com o tempo eu fui me tornando cada vez mais solitário, eu sempre fui muito retraído e tal. Eu lembro que isso começou até a afetar na minha convivência com os meus vizinhos, que eu sempre tive vizinhos maravilhosos. Eu lembro dos gêmeos, que eu não vou falar o nome deles pra não expor, enfim, porque eu não quero falar o nome deles, mas eu gostava muito deles, eu amava muito eles. Eram os gêmeos e o irmão deles, tinha o vizinho também que era meu amigo e eles eram super muito respeitosos, tipo, pra eles eu cresci com eles, então pra eles acho que não tinha diferença nenhuma, eu era só um amigo deles. Mas aí eu meio que comecei a me afastar de todo mundo, porque eu queria evitar qualquer coisa, qualquer agressão, qualquer xingamento, e eu meio que me afastei deles. E fui meio que me isolando e eu acabei perdendo todas as amizades que eu podia ter guardado de infância. Isso é uma coisa que eu tenho muito remorso. Não é remorso, é arrependimento. Porque se eu pudesse voltar eu teria mudado isso, manter a amizade que eu tinha com eles. Porque eles eram muito gente boa, eles eram legais. E eles eram os que me tratavam como só mais um amigo deles. Então pra eles não tinha diferença o que eu era, como eu era e por que eu era. E eu fui me isolando e eu acabei me tornando uma pessoa muito sozinha. Eu acabei aprendendo a viver sozinho e aprendendo a não depender de ninguém. Então eu me tornei solitário, tanto que às vezes eu tenho até medo de envelhecer. Não pelas rugas, ou por cabelo branco, ou porque a gente vai ficar velho e tal. Porque isso é tudo fase da vida, a gente vai envelhecer, é normal, não tem como. Eu tenho medo de envelhecer porque eu sei que quando eu ficar velho eu vou precisar de alguém. Eu não vou conseguir mais fazer as coisas sozinho, como eu faço. Eu vou precisar de ajuda de alguém, porque a gente na velhice precisa de ajuda, a gente na verdade não vive sozinho. Imagine na velhice, quando a gente precisa de ajuda de alguém. Então, eu me tornei esse garoto solitário, que, tipo, sempre foi o meu normal. E aí, eu aprendi a não me apegar tanto às amizades. E eu me tornei o garoto solitário. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que hoje eu tô aqui, conquistei os meus sonhos, me formei, trabalho com o que eu gosto, vivo a minha vida bem, faço o que eu quero, tenho um salário bom, eu tô aqui, eu sobrevivi e eu tô muito bem, eu tô bem.
eu tô feliz, eu tenho pessoas que eu sei que eu posso contar, apesar de eu tentar evitar ao máximo contar com as pessoas por esse hábito de ser solitário, ser sozinho. E eu aprendi muito a viver sozinho e a não depender de ninguém. Então, eu meio que vivo assim. E tá tudo bem, porque ser solitário não é uma coisa ruim. É você lidar com a sua própria companhia, sabe? Você estar feliz com você mesmo. E eu sou feliz comigo mesmo. E eu já não sei mais como finalizar esse vídeo. Eu quero dizer que lembre sempre que você não tá sozinho, independente das coisas que você passou na sua vida, independente dos sofrimentos e das dores que você traz no coração e na memória. Eu quero dizer que você é maravilhoso e você é perfeito do jeito que você é. Você não precisa mudar. Você é perfeito com seus defeitos, porque o defeito é belo também. E todo mundo tem a sua beleza. E tá tudo bem não ser igual às outras pessoas. Nem é legal ser igual às outras pessoas. A diferença é que faz a gente legal. E eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Eu não sei se esse vídeo fez sentido, mas foi uma coisa que eu senti de fazer hoje. E é por isso que eu acredito em fadas, eu acredito na magia. Porque o ser humano já me machucou muito. Então, por que não acreditar numa magia, no algo sublime, no algo superior? Eu acredito em coisas impossíveis. E você acredita? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui o que vocês achou. Deixe nos comentários se vocês já passaram coisas parecidas. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que é Daiosodrak. Vou deixar aqui na caixinha de descrição o primeiro link. E vou deixar passando por aqui também. E... bom, gente, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Ufa, eu acho que foi libertador. Tô leve.